Boa noite. Está levantada a greve dos profissionais da saúde iniciada ontem. De acordo com os sindicatos, a greve fica suspensa até a conclusão das negociações com o governo. A normalidade voltou aos hospitais e serviços de saúde do país. A greve que iniciou ontem em todos os hospitais e centros de saúde foi suspensa e todos os serviços voltaram a funcionar em pleno. Uma decisão do sindicato que cumpre assim a promessa feita ao Executivo para o arranque das negociações. Nós começamos essa negociação e como já tínhamos combinado que assim começaríamos a negociação, íamos suspender a greve e assim fizemos. E como é que está a decorrer a negociação até agora? Nesse momento ainda é prematuro dizer alguma coisa, mas só que parece que está no bom caminho. Nós vimos a parte, a sensibilidade do governo em negociar, em dialogar, e nós estamos dialogando. Sob a mesa está a implementação das carreiras profissionais, enquadramento do pessoal afeto aos serviços gerais e discussão sobre o salário de base. O deputado do MLSTP-PSD, Jorge Matos, pediu ao governo para reforçar a luta sobre a matéria e foi mais longe, afirmando que o anterior governo teria trocado a segurança alimentar por droga. Combate à droga, Sr. Primeiro-Ministro, tem que constituir realmente uma ação deste governo. Não se pode dar trégua a quem pratica esses atos. O governo do ADI trocou a segurança alimentar por alimento droga. Hoje, a nossa juventude, grande maioria, estão preferindo drogas do que alimento. Mas por quê? Porque ao ingerirem drogas, não estão capacitados de pensar. Tudo está na Lua. Vivem na Lua. Não pensam no futuro. E é assim que querem transformar o povo santomense. Não pensar no futuro. Vivermos todos na Lua. Não preocuparmos com o dia da manhã. E isto tem que parar. Se queremos uma sociedade sã, onde os homens e mulheres pensam no desenvolvimento do país, no futuro desta nossa terra, temos que eliminar a droga. Temos que eliminar a droga, mas para eliminar a droga temos que eliminar a fonte da droga. Antes mesmo de falarmos da fonte da droga, os senhores do ADI vieram dizer que o governo quer colocar droga em casa dos dirigentes para depois ir-los apanhar. Senhor Primeiro-Ministro, droga está lá. Os ex-dirigentes do ADI têm muita droga em suas casas. Não só incentivam o consumo, como também consomem. Porque não se pode admitir que gentes lúcidas, gentes com conhecimento, saiam à rua para fazer coisas animalescas. Só pode ser resultado de droga. Por essa razão, há que se tomar muito sério esta questão de combate à droga. A propósito, o deputado do MDFM-PL, Pires Neto, exibiu durante a sessão plenária documentos que, segundo ele, revelam a utilização do dinheiro da venda do arroz do Japão e que ainda não foi reembolsado. Tenho aqui duas verbas grandes que saiu de fundo de contrapartida para a compra de açúcar e compra do arroz. Mas a minha dúvida até então, é só dúvida, e eu peço aos senhores que vão me fazer o trabalho. E eu peço encarecidamente que eu tenho que ter a resposta, porque eu estou preocupado com o meu filho, ele tem que chegar. Este dinheiro saiu do fundo de contrapartida.
até neste momento que eu estou a falar agora, não sei se ele pode ir para a casa de outra família. Em vez de para a minha casa, pode ir para a casa de um tio, um primo, uma coisa. Mas em casa, onde ele saiu, ainda não entrou. E eu preciso ter... Saiu... Pediu autorização desde 13 de abril de 2011. E montante aqui é de muito milhão, aqui fala de 7 mil milhões, quer dizer, eu até sinto medo de falar desse dinheiro. Ia falar, se eu sento um bocado esquisito, mas 7 mil milhões, aí muitas outras coisas. E compra do arroz também saiu 7 mil milhões. Está aqui, é o documento, não estou a falar quando eu falo, está escrito e quem escreveu tem que assumir. Mas até esse momento, o dinheiro ainda não voltou, porque devia voltar à sede própria. Como ainda não entrou a sede própria, eu não sei se ela foi desviada. E os desvios não é porque pode ser desviado para a casa de ninguém, né? Não estou a dizer isso. Para não dizer amanhã que eu disse que alguém desviou dinheiro para a sua casa. Ela pode ser desviada para uma casa ou outra da família, que não é essa casa própria. Por isso que eu vim agora dar na rádio e eu peço que quem ouvir, que me diz onde está e pode, por favor, ajudar-nos a voltá-lo para casa. É dinheiro de uma família e eu pertenço a essa família. O primeiro-ministro considera de grave a situação de droga no país. Gabriel Costa, que falava durante a sessão plenária da última sexta-feira, garantiu que o governo começou a tomar medidas para lidar com o fenómeno que tem ganho proporções inquietantes. Nós começamos a assistir, sobretudo na camada juvenil, um consumo de droga com, digamos, alguma preocupação na medida em que tem havido assaltos em determinadas zonas, em determinados corredores. Alguém falava do Náutico, acho que era a senhora deputada Edith Pinto. Nós temos essas informações. O Sr. Ministro da Defesa e Ordem Interna apresentou um quadro que é preocupante, o que levou o Governo a tomar algumas medidas para poder lidar com esse fenómeno que começa em certas zonas a ganhar proporções inquietantes. Nós temos a zona de Locumi, onde as pessoas consomem substâncias psicotrópicas de forma aberta. Hoje, nessa zona de caminho de Bairro Verde, tem havido alguns assaltos e as pessoas às vezes deitam-se na estrada fingindo, portanto, mal-estar para que os carros parem e então assaltam os carros. No Náutico também tem acontecido, para além de toda atividade indecente, ilícita, tem havido nessa zona assaltos e consumo de droga. Evidentemente que nós não podemos deixar alastrar essa situação, temos que lidar com ela com os olhos de ver, para que efetivamente não se transforme num flagelo para a nossa sociedade, sobretudo quando sabemos efetivamente de outras paragens o que é que isso representa. A difícil situação em que se encontra a Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe foi um dos assuntos que dominou o primeiro dia do debate na especialidade do Orçamento Geral do Estado e das grandes opções do plano. A área institucional esteve no centro do primeiro dia do debate na especialidade do Orçamento Geral do Estado e das grandes opções do plano. Os deputados questionaram o governo sobre questões ligadas à defesa nacional, justiça, sobre os problemas na PIC, no único estabelecimento prisional do país, na Polícia Nacional, negócios estrangeiros, cooperação e comunidades, mas a tónica foi para a comunicação social. Os equipamentos que a Rádio Nacional tem neste momento são equipamentos completamente obsoletos, sala completamente desadequada,
o calor enorme. Numa entrevista de 1 hora, a pessoa sai de lá quase molhada. Eu imagino como é que os técnicos ficam 2, 3 horas naquela cabine, como é que eles conseguem suportar aquilo. Eu tenho, portanto, um relatório sobre a situação na rádio. E acho que, de momento, não estaremos em condições, tendo em conta a exiguidade dos meios disponíveis. Nós pensamos, por isso é que referimos muitas vezes a uma diplomacia acutilante, a uma imaginação, digamos, muito fértil para, enfim, tirar melhor partido do nosso relacionamento com os nossos parceiros. Refiro-me ao acordo que nós temos com a Voz da América. Acho que nós poderemos e pensamos, face aos constrangimentos internos, para proceder a um financiamento mais consequente que a situação de degradação exige, que teremos que dinamizar, quer aqui no interior do nosso país, quer fora, uma ação para tornar a nossa rádio um espaço, efetivamente, de trabalho mais condigno. A localização da Rádio Nacional também preocupa o Executivo. A Rádio Nacional está situada na marginal, sujeita às intempéries e, sobretudo, aos efeitos de salitre, o que corrói com uma velocidade bastante grande os equipamentos, os computadores, tudo aquilo que é metal. E há que se fazer um esforço para melhorar efetivamente a rádio. O que está no orçamento não é suficiente. A formação de quadros e a aquisição de materiais entram na lista de prioridades. Nós pensamos voltar a reativar, digamos, as parcerias, mormente com Angola, que tem, nos últimos tempos, contribuído para a formação dos nossos quadros. A parceria com Portugal, a nível do Senjor, que é a formação, portanto, um centro de formação de jornalistas, para poder, enfim, melhorar a formação, a qualidade da formação dos fazedores da informação. Há uma série de equipamentos que devem ser adquiridos imediatamente. Já está, portanto, a nível da primatura, o processo de aquisição desses equipamentos e, portanto, nós faremos o que for, que estiver a nosso alcance, quer a nível interno, quer a nível externo, para melhorar a fisionomia, efetivamente, da Rádio Nacional. A transformação da Rádio Nacional e da TVS em empresas públicas também foi aflorada. Esta transformação destes dois órgãos de comunicação social estatal em empresas públicas com mecanismos de funcionamento que, naturalmente, sobretudo a nível da gestão, possa permitir angariar-se fundos, possa permitir prestar serviços que, no fundo, irão contribuir para uma autossustentação, para além da responsabilidade que tem o Estado a nível desses órgãos. Não está de lado, portanto, a STP Press. Achamos que a STP Press, enquanto agência noticiosa, deverá funcionar em moldes diferentes. Amanhã, os deputados estarão concentrados na área econômica. Há um grande buraco nos fundos de contrapartida resultante da venda do arroz do Japão. A revelação é do próprio primeiro-ministro e foi feita durante a sessão plenária desta segunda-feira. Há um grande buraco nos fundos de contrapartida da venda do arroz. Nós vamos ter dificuldades sérias, porque o fundo de contrapartida da venda do arroz financiava em parte os preparativos para as eleições.
E eles disseram-nos que não há dinheiro suficiente no fundo de contrapartida para a contribuição do Japão às eleições que estão previstas. E dizem-nos que, se não aprovisionarmos as contas dos anos anteriores, eles terão muitas dificuldades em continuar a ajudar. Dizem-nos mais que ficaram estupefactos com o preço que se vendeu o arroz a título de donativo do Japão. Porque disse o embaixador que eles o que pretendem é ajudar São Tomé e Príncipe e não criar problemas a São Tomé e Príncipe, não criar problemas da produção interna. E que já tinham encetado negociações com o Estado de São Tomé, de forma que não se criasse um desequilíbrio relativamente ao preço do arroz que eles colocam no mercado para ajudarmos a título de ajuda alimentar. Em suma, quiseram dizer-nos que não se pode fazer populismo barato com um instrumento de ajuda alimentar. Que deve ser utilizada racionalmente para suprir as deficiências nossas em matéria de alimentos que são necessários para a nossa população. 16 quadros da educação estão a ser capacitados em matéria de língua gestual. A formação para formadores, que decorre na Casa da Cultura, tem a duração de 5 meses e é o primeiro passo para a implementação da Estratégia Nacional de Educação Especial. A educação para todos é um dos direitos fundamentais de todas as crianças. Entretanto, uma franja não beneficia de uma educação, principalmente crianças com necessidades especiais, como, por exemplo, o problema de surdez. Como forma de dar melhor tratamento a meninos desta natureza, cerca de 16 quadros da educação estão a ser formados em linguagem gestual. O ensino especial exige que as condições sejam muito bem criadas, exige algum investimento e é preciso que hajam bases sólidas. E essa base sólida passa por ter quadros formados, capacitados, no sentido de dar atendimento a estas crianças. Para haver quadros é preciso que haja formadores. E é nessa perspectiva que nós hoje começamos uma ação de formação para formadores. Depois terão por incumbência a disseminação desta formação, preparando professores de forma que crianças com estes problemas, quando surjam na escola, que não haja o receio de recebê-las, de acolhê-las. Portanto, elas precisam também ser acolhidas, ter um atendimento, ter uma interação com as outras crianças. Por isso é que estamos a tentar fazer um trabalho numa perspectiva inclusiva. Portanto, embora elas tenham que ter um espaço para que possam ter também as suas atividades na língua própria que elas utilizam, que é a língua gestual, elas precisam estar também integradas com outras crianças. A vida de um surdo é apenas um dos muitos aspectos a serem desenvolvidos durante os 5 meses de formação. Tentar sensibilizar, dar conhecimento sobre o que é ser surdo, o que é a vida do surdo. A vida no dia a dia, como, e por um lado também o objetivo mais importante é que estes professores depois consigam ensinar os surdos, porque é diferente ensinar crianças ouvintes. E possivelmente também vou ensinar alguns gestos para depois saberem explicar a matéria de português, matemática e isso. Além disso, é necessário também manuais de língua gestual para crianças com esta deficiência. Vai-se também colher imagens que são específicas de São Tomé
para preparar dicionários e a partir daí manuais em língua gestual. Portanto, isso implica, por isso é que ela está a trabalhar com um grupo de crianças no sentido de apanhar sinais de São Tomé, para depois fazermos um dicionário e partir para manuais e outros materiais didáticos em língua gestual. A estratégia propõe ainda a especialização de quadros em linguagem gestual, de forma que as crianças possam ter um atendimento satisfatório de acordo com as suas necessidades. Os quadros da Ilha do Príncipe também serão contemplados com uma formação do gênero. Redesenhar a justiça rumo ao desenvolvimento foi o tema do segundo ciclo de conferências para o desenvolvimento organizado pelo Governo Regional. Felinto Costa Alegre foi o orador do evento. Esta segunda conferência sobre o novo ciclo de desenvolvimento para São Tomé e Príncipe e que teve desta feita como orador Felinto Costa Alegre, debruçou-se sobre o tema redesenhar a justiça e a crença rumo ao desenvolvimento. E como tem sido o alinhamento destes ciclos de conferências, após a introdução e apresentação dos temas a serem desenvolvidas, seguem-se abordagens participativas em torno das apresentações, de onde são tiradas recomendações e contribuições para o documento do Príncipe como contributo para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Se nós queremos falar de justiça, dá a impressão que a Assembleia tem um seu orçamento, que ninguém fiscaliza a Assembleia. Dá a impressão, e são os deputados que aprovam lei. E dá a impressão que a Assembleia Legislativa Regional também passa a mesma coisa. E para mim é muito grave. É muito grave. Porque se os deputados é que aprovam lei, não podem estar em cima da lei. E depois ficam a dizer que cada um que faz seu crime refugia-se no Estatuto de Deputado. Isso está na praça pública. Como é que se vai reformular a justiça? Hoje temos um primeiro-ministro que também pertenceu à Ordem dos Advogados e é jurista. Então, se eu tiver juristas que não me dão fé, entende? É essa classe que o senhor pede aqui, sociedade civil organizada, que eu prefiro chamar de sociedade civil. No nosso país não tem espaço. Precisamos sim uma pique forte. Mas eu vou lhe fazer uma questão só confidente, mas não é confidente que então a gente vai ouvir. Todas as drogas que já aprisionou-se em São Tomé, está onde? Nunca houve uma incineração pública para se ver. Nunca vi. Eu nunca vi. Se aprisionaram droga, deviam fazer incineração pública para se ver. E ficou que desapareceu. Quer dizer que justiça para mim está muito mal. Eu penso que restringiu-se muito mais as questões das crenças do que propriamente a justiça. Esperava até que quando vim cá, esperava ouvir o Dr. Felinto falar um bocado sobre a justiça social, o ponto da situação, o que é preciso fazer para darmos volta à justiça social em São Tomé e Príncipe. Acho que todos os partidos políticos devem se juntar ao governo, juntar-se aos demais órgãos de soberania, no sentido de cada um dar o melhor de si para ajudarem a proceder às reformas que são necessárias. Elas são impraticáveis se não houver vontade dos partidos políticos. Centro Cultural do Príncipe é onde decorrem estes ciclos de conferências, que conhecerá o seu término em abril próximo. No final deste ciclo de conferências, o orador mostrou-se satisfeito pela forma como decorreram os trabalhos. Podemos, portanto, conversar sobre os problemas de desenvolvimento ligados à justiça e às crenças, e creio que saímos todos mais armados para enfrentar os desafios que o desenvolvimento acarreta. E por que optou, portanto, por este tema sobre crenças, né? Portanto, neste ciclo de conferência? Porque, sabe, isto é um aspecto que, do meu ponto de vista, é bastante importante na tomada de decisão. As crenças influenciam bastante as tomadas de decisão dos diversos intervenientes, desde a população até os dirigentes, e é um tema tabu, é um tema que não é discutido. E eu achei que era bom trazê-lo juntamente com a justiça,
porque, do meu ponto de vista, são dois aspectos que, para além das influências no sistema, condicionam bastante o comportamento das pessoas, dos indivíduos, de cada um dos agentes de desenvolvimento que se torna necessário, portanto, criar. Doutor, em determinados momentos considerou o país, de diferentes pontos de vista, como sendo um país de faz de contas. Porquê? Faz de conta é porque se vive-se não de acordo com aquilo que se produz, com os rendimentos que se gera. E então nós que vivemos à custa, em grande parte, da assistência internacional, não equacionamos adequadamente esta questão, vivendo como se realmente nós tivéssemos a capacidade de gerar os recursos que são imprescindíveis para que nós para custear as nossas despesas e para poupar, porque não há desenvolvimento sem poupança, não é? Fala-se muito da reforma, mas tem que haver realmente uma verdadeira reforma, no sentido de nós darmos mais credibilidade à nossa justiça, porque neste momento a justiça está com o ônus, com a responsabilidade pelo subdesenvolvimento que o país atravessa. O país continua subdesenvolvido, o desenvolvimento não aparece por causa da justiça. E então, cabe agora a justiça, cabe os tribunais, a justiça, a ordem dos advogados, todos os intervenientes neste processo, tentar inverter este ônus que pesa sobre a justiça. E por falar em justiça, os familiares e trabalhadores do estaleiro Lima e Gama estão descontentes com a atitude de um cidadão nacional em demolir o referido estaleiro. Exigem indemnização e que as autoridades competentes façam justiça. É este o espaço que tem gerado polêmica nos últimos tempos. Porque este nome Chinchi está ligado ao estaleiro Lima e Gama. É uma geração de mais de 80 anos. O senhor Chinchi nasceu aqui, cresceu aqui, trabalhou aqui e morreu aqui, onde teve 13 filhos, o maior já com 62 anos, neste lugar. E é assim que os donos puseram o Chinchi a viver aqui e levou toda uma vida. Em 75, à altura da independência, como é sabido por todos, então os europeus partiram. Então deixaram ficar as infraestruturas. Quem estava ali no lugar continuou. E então acontece que 35 anos depois chegou uma senhora de nome Isabel Bettencourt dizendo que é filha do dono e que queria reivindicar. Mas antes dela, já o senhor do escritório, chamado-se Luís de Melo, já queria reivindicar todo o patrimônio para si. E então, eu, em nome da família e em nome dos trabalhadores que deram seu sangue, a sua vida nisto, então contrapus. Por isso é que consta nos tribunais, no processo número 28/2005, que a família e os trabalhadores que ganharam este processo. E venha trabalhar aqui. Só sacrificar, trabalhar. Eu veste saco, entra dentro do mar a trabalhar, barco lá assim dentro do mar. Esses senhores que estão lá, ele, quando o senhor Quaresma faleceu, eu que ficou como encarregado do carpinteria. Entretanto, na última semana, um fato novo surgiu. Grande parte do espaço foi demolido. Os familiares e trabalhadores, revoltados com a situação, pedem intervenção de quem de direito. O senhor Lugero, ele, então, movido por ação de querer mais dinheiro, é ele quem, portanto, está forjando ficar outra vez com o estaleiro, quer dizer, vender o estaleiro. O patrimônio do escritório, então, já foi vendido e ele foi indemnizado. E mesmo
Assim, então ele coagiu a família que aqui esteve, dizendo que são carenciados, que deveriam sair com um valor e então abandonar o lugar. E assim que eles abandonaram o lugar, na quinta-feira passada, então ele veio cá e fez tudo isso que está aí, partiu tudo, não é? E então, para que efetivamente ele possa receber o lugar e continuar a fazer, portanto, aquilo que ele bem está pretendendo fazer. O que é que a família e os funcionários pretendem fazer em relação a isso? Bem, os funcionários e a família, eles estão aqui só para reivindicar, estão aqui só para ver o direito deles. Pessoas que trabalharam anos e anos. Eles querem, se for o caso da indemnização, o que nós nunca negamos com a dona, neste caso, então que se faça. Agora, passar por trás de uma outra pessoa, intitular-se de dono, intitular-se de gestor, como é o caso do senhor Ludgero, a dizer que ele é que é o gestor, da onde nunca foi nenhum gestor, e querer ficar a coisa para vender para os libaneses ou quem quer que seja, é aí onde nós ficamos tristes, não é? De maneiras que estamos aqui para ver se quem de direito dá uma mão. Porque este lugar identifica com o nome Chinche. O Chinche identifica com o nome estaleiro. Por favor, esta é a situação que está aí e pronto, quem de direito poder ajudar. Bem, o problema até já está na justiça. Eu fui notificado pela 4ª vez. Esta é a 4ª vez que eu fui notificado. As 3 outras vezes ganhamos o processo, mas não nos deram. A sentença não disseram, não, vocês ganharam, ficam com aquilo. Não deram. Então, já que veio a senhora dona, então dialogamos. Mas ela aqui viu que estava a família, não podia mexer, porque é uma família de uma geração grande. Então ela abandonou a ideia. Agora surge o senhor Ludgero, passando por trás para tomar isto à força. Certamente já fez negociações, já veio para aqui, partiu tudo isto, colocou também o muro da habitação, os familiares vieram, tiram esse muro todo, porque não é desta família. Então nós vamos a ver. Hoje é o dia consagrado ao desporto nacional. No país, algumas atividades foram programadas, com destaque para o ato central, realizado esta tarde no restaurante Filomar, presidido pelo Ministro da Juventude e Desporto, Albertino Francisco. Pormenores no telejornal desta quarta-feira. A empresa de água e eletricidade abriu hoje as portas a 28 alunos do primeiro ano do curso da Administração e Contabilidade. Os alunos tiveram a oportunidade de cruzar o conhecimento adquirido com a experiência dos profissionais da instituição. 28 alunos do ensino profissional tiveram a oportunidade de visitar as instalações da EMAI. Durante o encontro, os alunos de Administração e Contabilidade, para além de visitarem as instalações da empresa, puderam esclarecer algumas questões. É a primeira vez que um grupo de estudantes se interessou em saber como funciona a EMAI, sobretudo na área de recursos humanos. Nós temos tido outras visitas também para a área da produção de eletricidade, produção de água também. Temos a Semana da Água que se avizinha, o Dia Mundial da Água. Também já programamos uma série de atividades também com os estudantes, mas esta feita com alunos da 4ª classe. E vamos, sempre que possível, sempre que disponível e solicitado, atender a solicitação desses jovens, que julgo pertinente e útil. Uma iniciativa que agradou aos jovens, que puderam estabelecer um primeiro contacto com o trabalho desenvolvido pelos profissionais da empresa de água e eletricidade. A visita correu muito bem, nós gostamos, eu gostei, e com isso podemos aperfeiçoar mais o nosso conhecimento no que diz respeito à gestão de recursos humanos. O mais interessante dessa visita para mim é saber como está dividido o recurso humano, né? Está dividido em diretor geral, temos chefe de departamento da eletricidade, água e recurso humano. São as coisas mais essenciais, né? Uma vez que somos alunos de curso de gestão, devemos aprofundar mais concretamente nesses assuntos. No final da visita, o diretor-geral da EMAI mostrou-se satisfeito e até admirado com o conhecimento dos alunos do curso de formação profissional. E desta forma concluímos esta edição informativa. Em nome de toda a equipa, boa noite e até amanhã.